Amados, é muito bom poder estarmos mais uma vez estudando a palavra de Deus. E nós pedimos ao Espírito Santo que possa ministrar aos nossos corações e fazer a devida aplicação. Vamos chamar esse estudo de Filho do Trovão. Quando você ouve o nome do apóstolo João, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Se você pudesse definir João com apenas uma palavra, qual seria? Certamente a resposta a essas perguntas seria amor. Em suas cartas, João costumava tratar os destinatários como amados ou filhinhos. A sua forma amorosa de agir e escrever tornou-o conhecido como o apóstolo do amor. A Bíblia, porém, nos informa que João nem sempre foi assim. Ele não foi escolhido para ser um dos 12 pelo seu grande amor demonstrado em atos ou em palavras. Aliás, nenhum dos apóstolos foi escolhido por qualquer mérito ou qualidades que os fizessem um exemplo a ser seguido. Eram pescadores e cobradores de impostos, homens comuns como muitos de nós, e com todos os defeitos de quem não foi ainda transformado pelo amor de Jesus. Ao olharmos para o início de sua história, a história de João com Jesus, o último adjetivo que usaríamos para descrevê-lo seria amoroso. Ao escolher seus 12 discípulos, está registrado em Marcos 3, 13 e 19 que o próprio Jesus deu a João e a seu irmão Tiago, os filhos de Zebedeu, o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. É interessante que em nossos dias a gente possa imaginar Jesus colocando um apelido em alguém. Eles certamente não receberam esse apelido por serem pacientes e misericordiosos. E nós podemos ver que em certa ocasião, registrada em Marcos 10, 35 e 41, sua mãe fez um pedido a Jesus, que ele, João, junto com seu irmão Tiago, pudessem, na glória, sentar-se ao lado de Jesus, um à esquerda e outro à direita. Tudo indica que eles tinham conversado com sua mãe sobre esse desejo, pois os outros discípulos ficaram muito irados quando ficaram sabendo disso. Em Lucas 9, 51 a 55, podemos ver que depois de sofrer grande rejeição pelos samaritanos, João, junto com seu irmão Tiago, perguntou a Jesus se eles deveriam orar para que descesse fogo do céu para destruir aqueles samaritanos. Talvez ele tenha se lembrado de Elias, que fez descer fogo do céu. Mas por aí vocês podem ver o tipo do caráter, aquilo que saía de dentro, aquele orgulho, aquele eu não levo desaforo para fora, para casa, eu não levo desaforo para casa. E ao ser rejeitado, eles foram à frente para poder informar que Jesus estaria indo, o mestre, né? E que preparasse ali uma pousada, mas eles disseram: não, aqui não tem lugar para vocês. Então nós vemos a reação de Jesus em relação a esse ímpeto de João e de Tiago. Jesus, voltando para eles, os repreende, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E aí Jesus começa a ensinar a eles com amor realmente para que ele veio. Veio para salvar. Ao analisarmos as características do amor descritas por Paulo em 1 Coríntios 13,
É difícil encontrar algumas delas em João. Pois o amor é paciente, o amor é gentil, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, ele não maltrata, não busca seus interesses, não se zanga facilmente, não guarda rancor. O amor não fica feliz com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. Tudo sofre, tudo acredita, tudo espera, tudo perdura. Assim é o amor. Paulo também nos ensina que o fruto do nosso espírito recriado é o amor, que é demonstrado lá em Gálatas 5, 22 a 23. Alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, assim diz Paulo. Como nós vimos antes, era difícil vincular João às características do amor, como alguém pode mudar tanto desse jeito. O que fez João mudar a maneira como ele era conhecido? Não temos dúvida de que Deus é amor, como está escrito em 1 João 4,8. O que precisamos é entender que Deus derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos deu, conforme está escrito em Romanos 5, na segunda parte. Jesus é o nosso modelo e referência sobre como caminhar no amor. Ele mesmo disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:10. Em outra ocasião, ele disse: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. João 15:13. O amor é demonstrado em sacrifício pelos outros. Nisto sabemos que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O próprio João nos ensina em 1 João 3,16. No entanto, Jesus não se limitou a apenas ensinar o que ele não viveu. Ele demonstrou amor na prática. Nós podemos ver lá em João 10, 17 e 18. É por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recuperá-la. Ninguém tira isso de mim, mas eu dou de minha própria vontade. Por isso, Jesus pôde estabelecer sua conduta como modelo a ser adotado por todos os seus seguidores. João 15, 12 a 13. Meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Jesus deu a vida por João e Jesus deu a vida por você também. Depois de ver o que é amar verdadeiramente, tudo que João precisava era estar associado à fonte do amor. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Um discípulo é treinado para ser como o seu mestre. João 15, 1 a 8 se refere a Jesus como a videira verdadeira. Enquanto estivermos ligados à videira, teremos a mesma essência que nela flui, o mesmo poder, a mesma vida, o mesmo amor. João pôde entender isso, que ele era dependente do amor de Jesus. Durante o seu discipulado, João fez parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com Pedro e seu irmão Tiago. Podemos ver isso claramente em pelo menos 3 ocasiões. Primeira delas, a ressurreição da filha de Jairo, está lá em Marcos 5,33, quando o Senhor Jesus ressuscitou a filha de um dos chefes da sinagoga, por nome de Jairo. Somente Pedro, Tiago e João estiveram com ele. Antes disso, Jesus havia curado a mulher que tinha um fluxo de sangue e depois despedido seus discípulos. E a multidão que o acompanhava, as únicas exceções foram
Pedro, Tiago e João. Os três discípulos estiveram presentes juntamente com os pais da menina quando Jesus a ressuscitou. Ninguém mais estava presente neste recinto. Um outro caso, a transfiguração de Jesus, está registrado em Marcos 9, de 1 a 10. No importante episódio da transfiguração, somente os três discípulos estiveram presentes. A Bíblia diz que eles foram para um alto monte, onde ficaram a sós. Então ali, Jesus foi transfigurado diante deles. Eles também viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Que grande privilégio, né? O texto bíblico diz que eles estavam apavorados naquele momento. Além disso, Jesus também lhes pediu que eles guardassem segredo sobre o que tinham visto. Pedro, Tiago e João só foram autorizados a contar o que havia ocorrido naquele monte após a ressurreição de Jesus. O terceiro caso, Jesus no Getsêmani. Temos esse terceiro registro, Marcos 14, 33. Na noite em que foi traído e preso, o Senhor Jesus levou os seus discípulos a um jardim nas proximidades do Monte das Oliveiras. E somente Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus a um lugar um pouco mais reservado dentro do jardim. Enquanto os demais discípulos ficaram aguardando, Jesus pediu para que os três vigiassem e orassem com ele. Mas eles acabaram dormindo. João foi impactado pelo amoroso ensino de Jesus e transformado através do Espírito Santo. Estudiosos afirmam que ele escreveu o Evangelho cerca de 60 anos após a morte de Jesus. E em 5 passagens, o próprio João se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Vamos ler essas passagens escritas na Bíblia. João 13, 23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Nós vemos João falando de si mesmo. Vocês verem o tanto que ele se sentiu amado por Jesus. João 19, 26. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais uma vez, olha que privilégio tão grande. Ele se sentiu tão amado e realmente foi tão amado por Jesus, que foi escolhido para tomar conta da mãe de Jesus. João 22. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Aquele momento, o momento onde eles foram descobrir que Jesus tinha ressuscitado. Nós temos mais uma referência. E João 21, 7 também. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. O discípulo a quem Jesus amava, mais uma referência. João 21, 20 seria a última referência que nós vamos estar expondo. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? O amor de Jesus afetou tanto a João que ele passou a ser conhecido não mais como filho do trovão, mas como o apóstolo do amor. Todos nós precisamos deste amor incondicional, incansável.
e extravagante. Somente Jesus pode operar isso em nós através do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos pedir a Ele, porque Ele é a fonte do amor. Vamos fazer isso? Vem, Jesus, entra em todas as áreas da minha vida. Tira de mim aquilo que não te agrada e me enche do teu amor, pois eu quero ser conhecido como o discípulo do seu amor. Que Deus possa ouvir esta oração e te transformar em um verdadeiro seguidor de Jesus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.